O título da sua tese é Avaliação da prevalência de patologias bucais nos oásis de São Pedro de Atacama. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Rodrigo? Bom, meu doutorado foi buscar, através da análise dessas patologias, que são cárie, desgaste de dente, problemas na gengiva, né, que são as doenças periodontais, tentar entender um pouco da qualidade de vida dessa população, utilizando a dieta, né, que poderia influenciar esses marcadores, que eu acabei optando por analisar, já que existiam alguns trabalhos vendo, além de outra amostra, né, outros crânios também da mesma região, mas principalmente um outro trabalho do meu orientador, que foi analisar o comprimento da perna, do osso do fêmur, para entender também a questão dos alimentos, da quantidade de proteína absorvida pela população também no mesmo período de tempo. Ou seja, você consegue, através da arcada dentária, descobrir que tipo de alimento era mais frequente em cada período e, com isso, ter uma ideia de como vivia esse grupo, é isso? É mais ou menos isso. Na verdade, as doenças, as patologias, né, a cárie, a doença periodontal, principalmente os dois, eles dão uma ideia do tipo de alimento que essa população comia, né? Ela vai dar se tem mais carboidrato nessa alimentação, se tem mais proteína nessa alimentação, ou mesmo se tem mais carboidrato, que tipo de carboidrato, se é um carboidrato mais cariogênico, que a gente chama, né, que leva a mais cárie do que outro. Então, ela vai me dar uma ideia geral dessa alimentação. Eu não consigo fazer nada muito específico. Para buscar algo específico, eu vou ter que analisar os dados da arqueologia encontrada na região e também estudar um pouco de botânica, de ecologia da região para tentar entender quais são os tipos de alimento disponíveis no local que poderiam causar essas patologias que eu encontrei nos crânios. Ou seja, essa área do saber precisa de esforços acumulados de pesquisadores que vêm de especialidades diferentes. E somando essas informações todas, é possível ter uma ideia de como viviam nossos antepassados. Exatamente. Na verdade, hoje a palavra da moda na academia é interdisciplinaridade, né? Ou seja, todo mundo trabalhando junto, mas que, na verdade, você precisa de conhecimento, mesmo que básico, geral, para saber o que caminho tomar e que profissionais pedir ajuda, né? Para que o seu trabalho consiga caminhar. Pois é, você vem de uma área, isso é uma marca do teu trabalho, eu acho que interessante para quem quer pesquisar como você nessa área do saber, você tem a tua trajetória acadêmica, uma marca bastante específica. Você é dentista de formação, isso, inclusive com mestrado em odontologia. Exatamente. E no doutorado você migrou para essa área, foi isso? Foi isso mesmo. Então, na verdade, esse meu doutorado, ele vem mais de um hobby, de um prazer em estudar, do que propriamente buscando a melhora, digamos assim, do meu currículo específico como dentista. Então, eu acabei abraçando aí uma nova causa e eu acho que o inverso que é mais importante, quer dizer, a antropologia receber um profissional que vem de uma área da saúde com um olhar mais específico, né, e com comparação do dia a dia, você consegue, para mim como dentista, eu consigo analisar uma dessas patologias sabendo como ela funciona e sabendo quais as características que eu vejo no vivo, para quando eu olhar num crânio seco, num morto, eu conseguir fazer essa relação. Então, não é algo que eu aprendo como alguns colegas que já vêm da área de antropologia, não é algo decorado, de você falar, a patologia tem essa característica. Não, eu vejo algumas vezes, né, ao longo da minha vida, essas patologias com vários graus de intensidade, e isso facilita o diagnóstico na hora do meu trabalho. Pois é, você estaria dentro de que ramo? Porque nós temos, eu posso olhar isso como antropologia, bioantropologia, odontoantropologia, tem toda essa somatória? Tradicionalmente a gente acaba utilizando a antropologia biológica ou antropologia física,
né? Porque existem as outras antropologias que estudam a parte social, a parte política, mas tradicionalmente pela escola que o Brasil, digamos assim, adota, eu seria um bioantropólogo, né? Uma antropologia biológica. E tem dentro desse ramo uma especialidade um pouco mais voltada à questão odontológica. Odontológica. É uma discussão, a questão chama-se antropologia dentária ou dental. Tem pessoas que aceitam ou não esse termo, mas ela não, é que a parte da antropologia dental em si, ela é muito ampla e por isso tende-se a achar que ela é algo à parte da antropologia biológica, mas eu prefiro considerar que ela é parte de um todo maior, que não necessariamente é algo específico por si só. Voltando agora para o teu campo de estudo, para o material que você analisou, onde você foi exatamente e quem foram essas pessoas que você está analisando agora? Tá. Esse material que eu acabei utilizando é um material, né, de laboratório, quer dizer, um material musealizado, já estava dentro de um museu, foi escavado ao longo de muitos anos na região de São Pedro, desde da década de 60 e 70, 1960, 1970, por um padre que acabou fundando o museu, e esse material eu fui buscar porque, apesar de estar dentro do museu com outros materiais até mais recentemente escavados, com técnicas até mais acuradas de escavação, então esse material mais sofisticado, com maior informação, já tinha sido analisado. E eu optei por analisar um material um pouco mais esquecido, um pouco deixado de lado, até pela dificuldade da interpretação dele, né? Então eu precisei aumentar muito o número de amostras de muitos crânios para compensar essa má preservação do material que eu estudei. Ou seja, além da má preservação, você falou de técnica de escavação. Há 50 anos as técnicas ainda não tão evoluídas, acabava prejudicando um pouco o material, é isso? Exatamente. Na verdade, não só de escavação, mas também de preservação. Esse material sofreu ao longo de todo o tempo dele. A partir do momento que ele foi retirado do solo, ele veio sofrendo uma degradação, que a gente chama de tafonomia. Então, a tafonomia, na verdade, é desde a morte do indivíduo até o momento em que você analisa. Então, todos os processos de degradação desse material. E o maior processo, o pior processo que ele passou, foi exatamente na retirada desse material da terra, no processo de escavação, mas também na musealização, na parte de armazenamento desse material, em que muita informação foi perdida. E fica onde? Esse material está onde exatamente? Esse material fica dentro de um museu em São Pedro, que é ao norte do Chile, dentro do deserto do Atacama. Enfim, esse museu que trabalha com material normalmente coletado ali na região, local, no deserto. Exatamente. E esse material todo pertenceu a que grupo exatamente, em que período viveu? Você dividiu por períodos isso? Isso. Eu acabei analisando um período que vai aproximadamente de 500 anos antes de Cristo até 1500, que é quando chegam os espanhóis, né? 1540, mais ou menos. Então, ao longo desse tempo, esse material que eu analisei também foi datado diretamente, então foi retirado o osso, foi mandado para o laboratório através de carbono 14 e tem as datações desses períodos. O que acontece em São Pedro, que também, como sempre, é discutível, os sítios arqueológicos eles têm características predominantemente de um período. Então, um sítio da região ele é mais representante de um período, o outro sítio e assim por diante. Então, com essas divisões, eu acabei tendo condição de comparar ao longo do tempo essa população, porque todos esses crânios que eu analisei são da própria região, são do próprio oásis. E você dividiu em 3 grupos, é isso? É que, na verdade, eu precisei marcar o centro da minha pesquisa, que seria o período de influência de Tiahuanaco. Tiahuanaco é um império que começou no altiplano boliviano e se espalhou pela América do Sul, principalmente na região dos Andes, muito tempo antes dos Incas. É muito comum as pessoas terem a noção de, porque Inca é o mais antigo, mas o período de vivência desse Império Inca é de aproximadamente 100 anos.
enquanto esse Tiahuanaco, que para nós brasileiros é muito pouco falado, é um império que teve pelo menos 600 anos de existência. Um domínio muito amplo, uma influência em várias regiões. Então, esse período de Tiahuanaco, que eu coloquei entre 400 da era cristã e 1000 da era cristã, foi meu marco. Então, eu tentei entender o que aconteceu durante esse período, antes e depois. Então você pega, só para a gente entender como Claro. você organiza a pesquisa, você pega lá material de pessoas que viveram 500 antes de Cristo, Isso. daí um outro grupo que viveu um pouco mais adiante, ali em um ponto, nesse período de 2000 anos, isso. e depois o grupo mais recente, mais próximo da gente, que daí já no século XV, é isso? Exatamente. É que, na verdade, ele não chega a ser tão preciso. Então, eu acabo pegando um primeiro grupo entre 500 a.C. e 400 depois de Cristo, um segundo grupo de 400 a 1000 e o terceiro grupo de 1000 a 1500. Ou seja, esse período é bem mais amplo. É mais amplo, porque ele varia um pouco, né? Na verdade, todo sítio arqueológico, você vai datar alguns indivíduos e você vai ter uma ideia de tempo, né? Você não tem, mesmo você tendo uma data precisa de um indivíduo, você não pode assumir que todos os outros tenham vivido junto com ele. Mas você, com um número grande de indivíduos, você consegue mais ou menos balizar essa sua amostra. E você acabou analisando, e você analisa o crânio sempre, né? O crânio. Normalmente o crânio tem que estar, ou se você tiver uma região apenas que mostra uma pequena amostra da arcada dentária, já é possível você fazer análise? Isso depende um pouco do trabalho que você vai fazer. No meu caso, eu consegui em alguns exemplares com uma parte do crânio fazer minha análise, porque o meu problema é que assim, eu tinha que identificar sexo e idade desses indivíduos. E como a gente estava falando no começo que esse material foi muito mal preservado, a maior parte desses esqueletos só tem o crânio como representante, o resto do corpo todo foi deixado ou foi perdido ao longo dos anos. Então, com o crânio, eu tinha que ter pelo menos os pontos que eu precisava analisar para definir sexo e idade. Então, eu tendo esses pontos, esse crânio passava a ser algo válido. E, obviamente, tendo que ter pelo menos a maxila, que é a parte de cima do osso da boca, né? Muitos casos a gente não tem a parte inferior, a mandíbula, né? Esse osso do queixo, porque ele acabou se perdendo e ficou só o crânio. Então, em alguns casos você consegue com parte do crânio analisar, mas se eu perder alguns desses pontos que para mim era importante, eu tinha que descartar o material. Você acabou analisando, coletando dados de quantos exatamente? Eu olhei mais de 500 crânios, mas dentro do trabalho em que eu tive que separar, além das datas precisas e dos sítios, eu fiquei com 402. Ou seja, desses mais de 500, quase 100 você teve que descartar Mais porque não de 100. te dava as condições que você precisava, é isso? Exatamente. E você chamou atenção para esse povo que viveu ali. A pronúncia correta é? A pronúncia correta? Tiahuanaco. Tiahuanaco. Isso. Eles vêm antes dos Incas. Eles vêm antes dos Incas. E depois, há uma relação direta com os Incas ou é um povo que some e depois aparece os Incas? Na verdade, disse que nada some e aparece do nada, né? A gente vai... essas culturas, elas vão herdando os anteriores, mas elas são desconexas, não é uma sequência, né? Então, Tiahuanaco some, entre aspas, some por volta do ano 1000 e os Incas vão surgir como um império depois de 1400, tá? Então, são coisas separadas. Mas eles guardam semelhanças no modo de vida, organização com os Incas ou há diferenças marcantes? Há diferenças marcantes, mas essas diferenças também passam a ser pequenos detalhes, porque você vivendo no mesmo ambiente, que é o altiplano, né? Você vivendo em altitude, com pouco oxigênio, com terreno, com dificuldades, você precisa ter estratégias importantes para você cultivar, para você ter uma criação, para você caminhar ao longo desse terreno. Então, elas não podem ser totalmente independentes. Esse conhecimento tem que ser passado. E, na verdade, mesmo Tiahuanaco também
utiliza conhecimentos anteriores a ele para que se floresça essa cultura. Ou seja, quando um povo, se a gente pensar que ele desapareceu e depois o outro surgiu, todo esse conhecimento organizado, ele não some e o outro povo inventa tudo de novo. Não, exatamente. Essas coisas estão conectadas. Exatamente. E eles viveram em que região exatamente? Se a gente pensar nos dias de hoje, dá para a gente ter uma ideia de por onde eles passaram e viveram? Tiahuanaco, ele surge nas margens do Lago Titicaca e ele vai expandir até sul do Peru, ele vem até o norte do Chile, incorporando São Pedro, ele também expande no sentido oeste, no sentido leste, perdão, para a Argentina. Então, é um terreno muito amplo, né? Eles conseguem alcançar distâncias como mais de 1.000 quilômetros desde o ponto central, que é a própria cidade de Tiahuanaco hoje. E é possível pensar ou fazer uma projeção de quantos chegaram, enfim, durante o período, a população maior, quantos viviam espalhados por esta região? Dá para pensar nisso? Existem alguns trabalhos, eu não saberia te precisar a quantidade de gente, mas o fato de você expandir, como foi o caso de Tiahuanaco, é uma expansão, mas não há uma destruição, como se tem ideia de um império chegando no lugar, arrasando tudo e criando tudo de novo. Eu acho que a grande característica, e meu trabalho vem mostrar isso, é que alguns impérios eles podem expandir, eles podem abraçar cidades e populações ao redor, sem necessariamente destruí-las. E o meu trabalho mostra que exatamente essa população distante de Tiahuanaco, quando recebe a influência desse império, ela tem uma qualidade de vida maior. Então, há uma melhora nessa alimentação, os indivíduos, com o trabalho do Walter Neves, que é meu orientador, já mostrava um aumento da estatura, principalmente nos homens. No meu caso, há uma diminuição das cáries nessa população, tanto para homens quanto para mulheres, né? Alguns trabalhos anteriores achavam que havia uma distinção entre homens e mulheres nas cáries, coisa que eu não encontrei. Eu vi uma melhora nos dois casos, tanto para homens quanto para mulheres. Há um aumento de consumo de proteína, mostrado pelo desgaste dentário, mostrado pela quantidade de tártaro que eu encontrei nesses indivíduos. Então, um império pode expandir, pode influenciar áreas distantes sem destruí-las, sem ser algo que arrasa tudo e começa tudo de novo. Essa melhora que você encontra, Rodrigo, como que é? É numa evolução do tempo, é isso? Se a gente pegar Exatamente. o primeiro período para o último, você vê que eles passam a comer melhor, se alimentam mais, e você vê também a movimentação deles pelo território, ou é uma evolução só no tempo, realmente? O meu trabalho ele está circunscrito à região. Então, eu analisei só a população de São Pedro mesmo. Então, a questão de migração, de entrada e saída de gente, existem trabalhos que ainda não são com respostas muito definitivas, mas o que eu observei no caso é que antes do período Tiahuanaco, há uma característica nessa alimentação, com a quantidade de cáries, uma quantidade de doença periodontal. Na influência dele há uma melhora, então caem as cáries nesse período, sobe a quantidade de doença periodontal e tártaro, e depois que eles que esse império se desmantela, isso inverte, quer dizer, a cárie volta a aumentar o tártaro e os outros indicadores de consumo de proteína voltam a cair. Enfim, algo importante a gente não pode deixar passar. Por que a cárie é um indicativo ruim nesse caso? Tá. O alimento que dá cárie é um alimento pior, é isso? Isso também dá horas e horas de conversa, mas o que se assume é que a cárie ela é resultante de uma alimentação com muito carboidrato. E um tipo específico de carboidrato, um carboidrato mais solúvel, que hoje a gente tem a sacarose, vinda da maior parte do açúcar que a gente consome. E neles seria o que? E nele seria provavelmente por conta do milho. Obviamente, outros produtos, outros vegetais também têm, além de amido, que é uma outra forma de carboidrato, mas tem carboidratos também. Mas a batata,
já que a gente vai fazer esse bate-bola entre os dois alimentos, a batata ela tem muito menos carboidrato livre, ela tem mais em forma de amido. Então, se você for comparar batata e milho, a batata é muito menos cariogênica. A batata, ela, no caso, que aí é aquela história da gente procurar outros profissionais para entender um pouco. A batata, ela é plantada em altitude, coisa que é mais difícil do que o milho. Então, o milho sempre foi utilizado em São Pedro, que está a 2.500 de altitude, enquanto a batata era trazida do altiplano, acima de 3.500. Então, quando essa batata, né, obviamente, vamos deixar só uma forma geral, quando essa batata desce para São Pedro, ela diminui a dependência do milho. Por que o milho, depender de uma monocultura dessa seria ruim? Talvez até exatamente por ser uma monocultura. Quer dizer, você precisa de muita energia rápida para ser consumida. Então, com uma população expandindo, você vai atrás de uma energia fácil, mas não necessariamente essa energia fácil é de boa qualidade. Então, quando você diversifica essa alimentação, que é o que parece que eu encontro no meu trabalho, você tem essa diminuição na carne, você tem esse aumento na estatura do indivíduo. Então, essa que é o... A gente está tentando entender como é que é esse jogo entre a variabilidade dessa alimentação. Quando você encontra uma diminuição na cárie, um aumento do tártaro, isso quer dizer que eles passam a incorporar proteína na dieta, é isso? Então, esse era um pensamento muito simplista, né? É mais fácil para a gente conversar pensando dessa forma. Mas, na verdade, o tártaro, né, que é o cálculo dentário, ele tem outras fontes e ele pode ser gerado não só por proteína, né? Então, se você tiver uma alimentação rica em cálcio e potássio, independente da origem, ele vai aumentar a deposição desse tártaro. É que os trabalhos tradicionais acabavam comparando sociedades muito restritas, então, uma população consumindo carboidrato e uma população consumindo proteína, como se fossem coisas diferentes. E aí você consegue ter esse quadro simples que a gente tem. Um tem muito cárie, outro tem muito tártaro. Mas numa população como parece ser dos oásis de São Pedro, que tem uma alimentação mais diversificada, isso complica um pouco. Então, foi esse sobe e desce da cárie, foi esse sobe e desce do cálculo, que na verdade ele só sobe. Então, tendo que juntar todos eles para chegar a um certo veredito que também não é definitivo. E quando a gente fala em proteína, a gente está pensando no consumo de carne, é isso? Normalmente, sim. Né? Esse também é um outro problema que eu tentei colocar no meu trabalho como mais uma interrogação, porque hoje a gente sabe que qualquer vegetariano consome proteína sem consumir carne. Então, a gente tem outras fontes de proteína. E na região também há. Né? Há muito o consumo de fungo, há consumo de algas na região, que você pode ter esse aporte de proteína que não veio de carne. Né? A própria quinoa, que é um material andino, que hoje é difundido no mundo inteiro, e que hoje você tem implantação até em Brasília, mas ela originalmente é acima de 3.000 que é encontrada. Então, mais uma, entre aspas, né, uma prova de algo que veio do altiplano, da altura, e desce para São Pedro nessa rede de troca que acontece durante a influência do período do Império Tiahuanaco. Além da cárie e do tártaro, chamando assim, quais são os outros marcadores que você consegue encontrar que te ajudam a estabelecer esse quadro? Alguns também resultantes da cárie, que seria uma lesão na ponta da raiz, né, que é o abscesso dentário, a perda do próprio dente, que pode ser tanto por cárie quanto por desgaste. Então, uma alimentação mais rica em fibra vai aumentar esse desgaste do dente. Então, eu tenho como comparar o desgaste encontrado numa população com o desgaste da outra. Assim como a cárie, o desgaste também tem um problema com a idade. Como eu estava te falando, eu tive que dispensar muitos crânios porque eu não posso comparar um velho de um período com uma criança de outro, porque a criança necessariamente vai ter menos cárie e menos desgaste do que o velho, a não ser que sejam alimentações completamente diferentes. Então,
tem que ir fazendo um balanço dessas patologias e dessa amostra para tentar chegar num resultado um pouco mais confiável. Dá para dizer que uma das grandes dificuldades do pesquisador que trabalha no teu campo é justamente, imagino que possa existir às vezes uma ânsia de tentar colocar as coisas bem às claras. Bom, eles comiam milho, passaram para carne, foi assim, virou assado. Quando isso, como você vem nos contando aqui, é impossível de se estabelecer, enfim, as coisas se cruzam. Essa é uma grande exigência para o pesquisador conseguir lidar com questões que se completam, enfim, que se sobrepõem assim? É muito complicado. Na verdade, acho que as maiores discussões que eu tive com o meu orientador foi nesse sentido, né? Porque é muito difícil ter uma precisão dessas respostas. Mas, ao mesmo tempo, se você der uma resposta muito generalista, você não chega a lugar nenhum. Então, de certa forma, eu acho que a função da ciência é exatamente isso, é colocar uma posição para que outros discordem dela, estudem essa outra posição e te mostrem um caminho. Olha, você considerou isso, mas você desconsiderou tal fundamento, por isso eu acredito que a minha resposta é diferente da sua. E assim a gente vai caminhando, e assim a gente vai construindo as coisas. Já aqui encaminhando para o final, Rodrigo, mas para o jovem pesquisador interessado, que talvez até um estudante de odonto que não conhecia essa possibilidade de ter em paralelo essa pesquisa tão interessante, você teve que ir, como você contou, você analisou o material que estava no museu, você não precisou ir ao campo, mas você teve que ir até o Chile, passar um período lá. Exatamente. E também, junto com essa pergunta, quando você olha o material, você está debruçado sobre os crânios ali, você já consegue ir elaborando tudo isso ou você coleta primeiro e só depois de volta para cá no laboratório que você vai olhar para os dados e começar a entender tudo que existe lá? Na verdade, como qualquer trabalho, você tem que ter um projeto, inicialmente. E para você fazer o projeto, você vai ter que ler muito do que já fizeram. Ninguém parte do nada. Então, quando você vai para lá, antes de você pegar esse material na mão, você já tem uma ideia do que você vai encontrar. E que normalmente é errada. Normalmente, o que você encontra é bastante diferente. Então, você precisa desse conhecimento para se adaptar a essa situação e para você mudar o seu trabalho enquanto você está coletando esses dados. Só que quando você vai analisar os dados, quando você volta, né, no meu caso, voltei para São Paulo para reolhar esses dados, aí é que eu vi que eu tinha outros problemas a resolver também. Então, é constante, uma questão de você ir acertando detalhes o tempo inteiro. Uma outra característica que eu acho que é importante para quem quer pesquisar e se inspira em você chegou a esse campo já um pouco mais velho, com uma formação mais sólida na sua área de origem, na odontologia, só para ficar claro, uma odontologia tradicional, enfim, no mestrado, inclusive, e você já chega um tanto mais maduro. Para muita gente, muito jovem, pode olhar isso no primeiro momento como algo que esteja fazendo com que ele fique para trás, um obstáculo. Na verdade, você encontrou várias... isso te ajudou muito, não, em alguns aspectos. Eu acho que, obviamente, que quanto tempo você tem, isso ajuda um pouco você a decidir, a tomar algumas decisões e a sua carga que você carrega, ela também facilita. Mas para a carreira acadêmica, eu acho que eu é que estou para trás, né? Porque eu já estou mais velho, então... eu diria exatamente o contrário. Acho que as pessoas que estão começando têm que começar o quanto antes, dar bastante cabeçada, errar bastante, se cercar de pessoas que têm esses conhecimentos, porque eu também fiz a mesma coisa, para que você comece cedo, para que ao chegar na minha idade você tenha o dobro do conhecimento que eu tive, até porque eu gastei, entre aspas, o meu tempo numa outra formação. Então, a minha carreira acadêmica, ela é mais difícil do que de uma pessoa que se dedicou, do que meus colegas de laboratório que se dedicam a isso. Então, não acho que seja um obstáculo, não. Eu acho que é no caminho certo mesmo, é o contrário. Rodrigo, queria te agradecer pela gentileza, te parabenizar pelo trabalho e sugerir, conforme a gente acompanhou com você, a antropologia físico-biológica, ela reúne tantos esforços.
para quem quiser, junto com a tua entrevista, nós já entrevistamos aqui também no Fala Doutor 2 colegas de laboratório, Exato. o Pedro Tótora e o Danilo Vicenzotto, que podem também complementar a nossa conversa aqui. Obrigado e parabéns. Obrigado.